Todos. O Diogo Pinto é coordenador-geral de serviços técnicos na FM AVAC, que é a antiga Fernando Martins, que passou recentemente por um rebranding e está na empresa há mais de 8 anos. Para quem não sabe, a FM AVAC é uma empresa portuguesa de assistência técnica e manutenção AVAC, com atividade em Portugal e Espanha e uma carteira de mais de 200 clientes. A equipa é composta por 21 pessoas, que são responsáveis por gerir mais de 5.300 equipamentos todos os dias. Olá Diogo, bem-vindo. Olá, boa tarde. A tia Liliana e toda a equipa InfraSpeak aqui nos estiver a ouvir. Olá, boa tarde, obrigada mais uma vez por teres aceito o nosso convite. E a minha primeira pergunta vai um bocadinho neste sentido de tantos clientes, tantos equipamentos, uma equipa relativamente pequena a gerir tudo isto. Como é que é gerir todos estes equipamentos? Qual é a vossa maior preocupação em todo este processo? A nossa maior preocupação, lá está, aqui na FM AVAC, é manter a qualidade de serviço. Portanto, é uma empresa que foi fundada há 20 anos e sempre primou pela qualidade dos técnicos e, portanto, temos aqui um grande peso nesta área e a ideia, no fundo, é continuar com a qualidade de serviço e os clientes estarem satisfeitos. Esta área específica da manutenção preventiva e da assistência técnica de equipamentos ABAC da gama industrial tem os seus picos, portanto existe aqui uma altura do ano, a altura no verão, onde está mais calor, em que temos uma maior necessidade, uma maior solicitação de serviços e, portanto, temos que gerir e contamos com a ajuda do InfraSpeak para isso, porque temos a nosso cargo hospitais, data centers, adegas e quintas, nomeadamente no pico do verão, portanto junho, julho e agosto, e portanto existe aqui um trabalho de coordenação, de gestão, que só com uma equipa competente é que conseguimos, no fundo, dar resposta aos clientes e resolver, portanto, as anomalias, o que quer que seja. É isso, é engraçado porque eu acho que todos nós, no fundo, nos preocupamos muito com esta história da qualidade de serviço, mas quando nós estamos a falar da área de manutenção, não é? A coisa é completamente diferente, porque efetivamente vocês não podem falhar, vocês têm de garantir que está tudo a funcionar e os vossos clientes são exigentes, não é? Portanto, é uma outra história. Ok, e como é que é este processo todo? Ou seja, como é que é o processo desde que vos chega um pedido de orçamento até à execução do trabalho? Ou seja, como é que vocês garantem a qualidade de serviço do início ao fim? Sim, é aqui a solicitação de trabalhos, no fundo, vamos imaginar que é um cliente novo, portanto, existe aqui uma solicitação para o nosso geral. Depois, a partir daí, o trabalho é encaminhado, o serviço é encaminhado para mim, que depois faço aqui uma espécie de uma filtragem e no fundo, dirijo esse trabalho para o gestor de contrato. Depois, a partir daí, é criado o procedimento normal de InfraSpeak, ou seja, um cliente novo é criado um cliente, um edifício, um ativo e um pedido, e depois, a partir daí, é dado o seguimento, no fundo, normal que nós damos no nosso área de InfraSpeak. Portanto, o técnico na obra inicia a avaria, executa o trabalho, finaliza a avaria e depois reporta uma nova, caso existam melhorias a efetuar nesse ativo. O cliente, neste caso, depois através tanto do InfraSpeak Direct como do relatório que é enviado, mal termina a avaria. Pronto, está logo a par do que é que foi realizado, o que é que estamos a propor para melhorar, no fundo, aquela anomalia, não é? E, portanto, todo o processo é esse. O segredo aqui, sempre recebemos uma chamada, está também em tentarmos dar uma prioridade a essa anomalia. Portanto, se for, vamos imaginar, uma adega, uma quinta que neste momento estou em produção de vinho e oscila por algum motivo depois nós daí é que temos que fazer aqui uma ginástica no fundo e tentar ver nas manutenções que neste momento temos ativas, naquele momento temos ativas, se podemos no fundo desviar um técnico e ir de SOS, ou então se pode esperar, ou mesmo nós resolvemos por telefone essa anomalia. Ok, e uma questão curiosa, vocês, estavas-me a dizer, por exemplo, se forem SOS, que podes tentar perceber se desvias um técnico ou não, vocês também têm subcontratação de outros serviços, por exemplo, ou seja, se vocês tiverem a equipa muito ocupada ou se precisarem de alguma coisa que não tenham alguém dentro da equipa que possa resolver, vocês fazem também a contratação de outro tipo de serviços ou de empresas? Sim, há certos trabalhos que, nomeadamente neste momento, é a gama doméstica, nós temos parceiros que no fundo trabalham connosco, não é?
E quando existe um SOS em que a nossa equipa não consegue mesmo sair do trabalho onde está, aí sim, aí ligamos neste momento que não estamos a usar o network a fundo, ainda é por chamada e tentamos perceber se essa empresa parceira consegue ter algum técnico disponível para a execução desse serviço. Sim, Ok, sempre que boa. possível tentamos fazer. O Diogo já está aqui a falar do nosso lançamento a seguir, gostei muito desse comentário. Diogo, boa. E imagina, como é que vocês, quando subcontratam, garantem também essa qualidade de serviço? No fundo, são empresas que já conhecemos há alguns anos, portanto, isto aqui começou com a necessidade que tínhamos, por vezes, em algumas indústrias, alguns hotéis, onde existe um período em que requer muita manutenção corretiva, portanto, eles aproveitam um certo período para fazer quartos ou algumas máquinas enquanto há um período ali de férias, e, portanto, nessas alturas do ano. Havia sempre alguma falta de mão de obra da nossa parte obrigaram-nos a ver o que é que havia aí no mercado, portanto, e neste mundo no mundo ABA que é tão pequeno, entre aspas, munimos de empresas parceiras e pronto, e fomos nos percebendo a qualidade que essas empresas nos prestavam. E lá está, como não é um serviço em que eles fazem, no fundo, isoladamente, portanto, há alguém sempre da Fermatiz, algum técnico da Fermatiz que acompanha, o serviço de qualidade é mantido dessa forma, portanto, eles vão-nos apercebendo quais são os nossos métodos. Aliás, muitas empresas parceiras também têm InfraSpeak, portanto, tudo que é essa gestão de ativos, de avarias, eles no fundo conhecem os processos, que são semelhantes aos nossos, e portanto a qualidade de serviço é assegurada dessa forma, portanto, é por aí. É isso, o facto de partilharem também o mesmo espaço de trabalho, não é? Que é a mesma plataforma, acaba por ajudar aqui a ter processos similares, não é? E a tornar Sim, toda esta colaboração mais fácil, no fundo, que é o que estamos aqui a falar, não é? exatamente, sim. Ok, boa. Com os clientes, aquilo que eu depreendi do que me estavas a dizer também é que o facto da tecnologia permitir que os clientes também vão acompanhando este processo também ajuda a descansá-los, não é? Ou seja, eles sabem quando é que as coisas já estão a ser tratadas, quando é que está a ser atribuída prioridade às tarefas. Portanto, acredito que o facto deles terem aqui um suporte tecnológico, não é? Que lhes dê alguma visibilidade sobre o que está a acontecer também ajude, não é? Nesse processo, não é? Sim, ao longo do ano, principalmente, quer a nível do direct, onde eles conseguem, no fundo, perceber para quando é que estão, digamos que agendadas as muitas preventivas e as avarias. Ahm, Temos também a questão, por exemplo, dos SLAs, portanto, o cliente em si fica descansado que aquela manutenção tem que ser executada em X tempo, aquela avaria tem que ser iniciada em 30 dias, em 15 dias, ou quer que seja. Portanto, mesmo o cliente consegue ter aqui uma percepção de como é que o serviço está a decorrer e para onde é que está agendado. Isso está a ser tudo cumprido, não é? Boa. Sim. Ok, para conhecer um bocadinho mais do vosso trabalho, qual é que tu dirias que é a principal missão da FM ABAC? Assim, a nossa principal missão, e pegando aqui no nosso slogan, no fundo, que foi lançado há dias, a nossa missão é cuidar, reparar e otimizar sistemas, equipamentos e instalações, nomeadamente à VAC. Portanto, a palavra cuidar não se ouve muito nesta área, mas sim, mas é muito importante cuidar neste caso, dos equipamentos e da instalação dos nossos clientes, não é? Quer a nível de manutenções preventivas, quer a nível de manutenções corretivas. Caso, por algum motivo, esse cuidado não seja dado, ou nós só aparecemos numa fase posterior, uh, o passo seguinte será no fundo, reparar, será resolver o que esse equipamento, que essa instalação tenha. Tendo cumprido estes dois pontos, otimizamos, portanto, nós temos ferramentas, nomeadamente ClimaCheck, que no fundo monitoriza os sistemas ABAC e outro tipo de ferramentas, que nos permite otimizar certos sistemas e torná-los mais eficientes. Portanto, vamos imaginar que temos uma instalação de um equipamento muito antigo de 20, 25 anos. Nós monitorizamos a energia desse equipamento e propomos ao cliente, no fundo, mudar esse equipamento, substituir esse equipamento por um equipamento mais eficiente no fundo, acompanhamos todo esse processo. Portanto, a nossa missão é mesmo essa, é cuidar, reparar e otimizar.
É engraçado porque essa missão de cuidar, nós falamos muito disso, que às vezes quando cuidamos dos equipamentos também cuidamos das pessoas, porque as pessoas estão menos preocupadas com todos os equipamentos que têm de gerir, portanto é um slogan muito apelativo. E já agora parabéns pelo rebranding, acho que foi muito bem feito, portanto parabéns à vossa equipa por isso. E agora, ia-te perguntar como é que a tecnologia está a ajudar nesta vossa missão, ou seja, como é que a tecnologia vos ajuda a cuidar, a reparar. Estavas aqui a falar também da monitorização, portanto, calculo que tenha a ver aí com fatores e sensores tecnológicos. Portanto, queria perceber um bocadinho como é que tu achas que está a ajudar e como é que pode ajudar também no futuro ainda mais. Sim, toda a tecnologia no fundo está um bocado presente ao longo destes 20 anos da empresa, que foi tentando sempre acompanhar, ou seja, a evolução das coisas, não é? Uh, Tanto é que somos os primeiros clientes de InfraSpeak, portanto vimos a InfraSpeak como mais-valia e estamos a acompanhar essa tecnologia até aos dias de hoje. Um, Outras tecnologias que usamos, por exemplo, as TIC, as tecnologias de informação e comunicação, cada vez mais é importante termos aqui divulgarmos no fundo, e ainda agora com o rebranding da empresa, ou seja, uma aposta muito forte nos últimos anos na parte das redes sociais, LinkedIn, Facebook, principalmente, que nos trouxe também aqui outras mais-valias. Portanto, nós temos atualmente alguns fabricantes de equipamentos, nomeadamente da Alemanha, Espanha e Itália, que nos conheceram através das redes sociais e nos pedem, no fundo, parceria, pedem representação à Fundamatiza em Portugal, porque lá está, nos conheceram à distância e viram em nós uma mais-valia e, portanto, a tecnologia aí teve um grande impacto e ajudou-nos a crescer. E depois, tal como falei, estamos também munidos de tecnologias mais específicas desta área, nomeadamente o ClimaCheck, que monitoriza a parte do serviço frigorífico. Temos também algumas ferramentas de monitorização, portanto, atualmente, alguns navios, algumas estações que temos longe aqui da nossa sede, nós conseguimos à distância monitorizar, portanto, conseguimos perceber se o equipamento tem algum alarme e porquê de ter esse alarme. Conseguimos também monitorizar as temperaturas, as pressões, portanto, a tecnologia no fundo está presente e acho que veio para ficar e sim, e estamos cá para acompanhar. É muito giro, porque referiste bem que vocês foram um dos primeiros clientes da InfraSpeak, portanto já eram visionários na altura. E é engraçado também que é um bom mote para também terminarmos esta conversa, porque eu vou passar à última questão, que é esse que estavas a falar, de o facto das redes sociais, por exemplo, vos terem ajudado a ter negócio, não é? No fundo, com empresas fora de Portugal. Isso também faz parte, não é? A colaboração, é a tecnologia a ser enabler da colaboração e a permitir que vocês tenham esse contacto com empresas de fora, e é aí, toda a gente vai ver daqui a pouco, que é para isso que nós estamos a caminhar também, que é para podermos abrir esse leque de mercado a todas as empresas que fazem parte da nossa carteira de clientes e não só. Portanto, essa colaboração é super importante e é para aí que estamos a caminhar também. E falando de futuro, é mesmo essa a minha última questão, que é como é que tu, Diogo, não é? Imaginas o futuro da gestão de equipamentos? É assim, eu futuro, no fundo vejo tudo centralizado, no fundo. Nós começamos há cerca de 7 anos a trabalhar neste caso com InfraSpeak, porque é no fundo o software que mais utilizamos no nosso dia a dia. Ah, e ao longo destes anos, lá está, passou de ser um software para ser uma plataforma. E, portanto, o futuro que eu vejo das tecnologias é mesmo esse, é uma coisa centralizada, portanto, atualmente usamos aqui vários softwares, tanto gestão como faturação, como outra gestão de ferramentas e outros equipamentos, e portanto o futuro que eu vejo é uma plataforma, portanto o InfraSpeak, neste caso, acho que está no fundo a seguir esse caminho, onde seja tudo centralizado, portanto, quando recebemos aqui um pedido, tudo seja feito numa só plataforma. Portanto, desde o pedido do cliente até à faturação, seja tudo feito numa plataforma, neste caso em ProSpeak. Tudo de forma integrada, não é? E fácil. Exatamente. Boa. Olha, Diogo, muito obrigada. Obrigada novamente por teres aceito o nosso convite. Foi um prazer ter-te comigo e conversar contigo um bocadinho para perceber um bocadinho melhor os desafios do teu dia a dia.
e até a tua visão sobre o futuro do setor, porque é importante também ouvirmos profissionais como tu, que fazem parte não só do setor, mas que estão todos os dias no terreno. Tu és um ótimo exemplo disso, portanto, obrigada. E entretanto, peço a toda a gente que fiquem connosco, porque já a seguir vamos ter uma novidade que não vão querer perder. A minha conversa aqui com o Diogo já permitiu perceber um bocadinho o que é que poderá vir aí, mas mantenham-se connosco e preparem-se para o grande lançamento de 2023 da InfraSpeak. Até já!